que a maioria de vocês já me conhece, mas eu sou o Antônio, um dos trabalhadores da casa. Eu venho às terças e também eu participo da escola que nós temos aqui na nossa casa. É uma escola iniciática, que a gente fala sobre o Evangelho de Jesus. Alguns que estão aqui fazem parte da turma, outros já fizeram, mas nós sempre temos turmas novas, quem quiser fazer parte um dia está convidado. Como eu falei no início, hoje nós vamos falar então sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E esse capítulo traz diversos itens. Perdoai para que o Pai vos perdoe, reconciliar-se com seus adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o arqueiro e a trave no olho, não julgueis para que não sedes julgados, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. E aí depois nós temos as instruções dos Espíritos que trazem para nós o perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, observar as suas imperfeições, divulgar o mal alheio. Então, são diversos itens, mas hoje nós vamos falar de 4, que é a indulgência, depois a pergunta se é permitido repreender os outros, uma outra pergunta, se é permitido observar as imperfeições do nosso próximo e divulgar o mal alheio. Então, no início eu falei, né, é um capítulo que traz bastante reflexão para nós. E por quê? Quando nós fazemos, por exemplo, o Pai Nosso, nós falamos automaticamente, porque todos nós já decoramos, mas quando a gente para um pouquinho e presta atenção em cada frase, em cada palavra que a gente fala durante o Pai Nosso, a gente vê que tem um trecho que nós falamos assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é indulgência. Perdoar quem nos tem ofendido. Porque, normalmente, a gente fala, o que é indulgência, né? Então, se a gente for trazer, é uma atitude do verdadeiro cristão, é a prática do amor, é a complacência, a tolerância, a aceitação, respeito, um olhar fraternal, um olhar doce para o nosso próximo. Mas a gente pratica isso? Será que é fácil? No dia a dia, quando a gente se depara com qualquer situação que seja, nós conseguimos praticar a indulgência? É difícil, né? Ou, como diz meu amigo Eduardo, é trabalhoso, né? Por quê? Porque nós somos pessoas em evolução, pessoas seres, espíritos, né? Em evolução, em construção. Nós precisamos mudar muita coisa dentro de nós. Entre elas, a nossa vaidade, o nosso orgulho, os nossos medos, a nossa insegurança. Então, quando a gente precisa aceitar o nosso próximo, muitas vezes nós nos sentimos expostos. Então, o que a gente faz? Por uma questão de proteção, a gente vê sempre aquilo que a pessoa tem que não é bom. Sempre aquilo que a pessoa tem de mal, as falhas, os erros que ela comete. É isso que a gente traz mais fortemente daquela pessoa. E nós esquecemos de olhar o que ela tem de bom. E se a gente fizer uma autoanálise em nós mesmos? Quantos defeitos nós temos? Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes a gente fala uma palavra que não deveria ser dita? Quantas vezes a gente dá um conselho criticando o nosso irmão, sendo que ele pediu só uma ajuda? Mas quando a gente comete esses equívocos, nós queremos que o outro entenda que nós erramos. Puxa, eu errei, me desculpa. E quando ele comete um erro com a gente? O que a gente faz? A gente se magoa, a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente esquece do segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E assim, todos nós fazemos isso de alguma forma, uns mais, outros menos. Por quê? Somos espíritos em construção, em evolução, em aprendizado. Mas o que nós podemos fazer? A gente pode, no dia a dia, procurar praticar a indulgência. Buscar nas pessoas que de alguma forma a gente não se sente muito bem com elas ali, seja lá qual for o motivo, mas buscar as melhores qualidades daquela pessoa. Assim como nós queremos que as pessoas vejam em nós as nossas qualidades. Então, a cada dia, a cada situação que a gente tiver de oportunidade, a gente tem que trabalhar isso. Olhar o que nosso irmão tem de bom. Até aconteceu ontem, né, aquele problema lá na escola da Vila Sônia, perto, eu moro lá, pertinho da minha casa. É muito triste tudo aquilo. Aí as pessoas ficam acusando, né, a família, pai, mãe. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe qual é o resgate daquela situação. É uma situação muito triste, extremamente triste. Uma situação que nenhum de nós gostaríamos de passar, mas infelizmente algumas pessoas ainda não conseguem sair ali de alguma situação psicológica que ela esteja e praticam um crime daqueles, uma barbárie daquela. Mas a gente não pode simplesmente julgar, porque nós também cometemos pequenas barbáries no dia a dia. Aquele rapaz, aquele adolescente, tem alguma coisa boa? Tem. O quê? Não sei, mas tem. E a gente só vê o lado ruim. E, infelizmente,
o jornalismo, ele fomenta em nós o medo, a raiva de uma situação daquela, o julgamento precoce. Então, numa situação daquela, vamos rezar para a família, vamos vibrar para a família que perdeu a professora, para a família do rapaz, para o rapaz, para que ele consiga ir para a luz. Né? Mas a gente, até com a ajuda do telejornalismo, a gente fomenta o quê? O lado ruim. Então, isso a gente faz todo dia. É que ontem foi uma coisa muito séria, muito grave. Mas, em pequenas situações, a gente faz isso. E, assim, o nosso companheiro de trabalho, que às vezes nos incomoda, mas às vezes ele sabe coisa que a gente não sabe, ele pode nos ensinar alguma coisa, nós podemos ensinar ele alguma coisa, ou seja, é uma troca. Muitos de nós, ou a grande maioria de nós não entendemos, nós não somos nada sozinhos. Nós precisamos de outras pessoas, nós precisamos de ajuda. Essas pessoas que estão no nosso caminho, que são os nossos desafios, os nossos desafetos, os nossos desafetos são os nossos desafios, mas que nos ajudam a evoluir, a crescer. Quantas pessoas a gente em algum momento vê só o lado ruim daquela pessoa, o lado negativo daquela pessoa, aí passa um tempo, a gente consegue trabalhar dentro de nós aquilo que estava nos machucando em relação àquela pessoa, e aí a gente encontra com aquela pessoa, a gente já tem um outro sentimento, uma outra sensação, o coração já não bate, né, nervoso, de raiva, você já não tem. E é assim que a gente tem que fazer. A gente precisa sempre buscar nas pessoas o que elas têm de melhor. Às vezes, eu pelo menos conheço um monte de gente que tem uma fala ríspida, mas são pessoas extremamente boas. Mas a fala dela incomoda, porque é uma fala agressiva. Só que ela pratica às vezes mais caridade do que eu pratico. E o que a gente vê? O tom de voz, a forma que a pessoa fala, e não vê o que ela pratica. Pessoas, né, que têm um semblante mais carrancudo, a gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, a pessoa está sempre brava. Aí você vai falar um oi para a pessoa abre um sorriso que te conquista, e fala, nossa, eu achei que era tão brava, mas não é o semblante. Então, em todas as situações, a gente sempre consegue tirar uma coisa boa. Como diz o ditado, você pode pegar um limão e sentir o azedo, ou você pode fazer uma limonada. E aí a limonada é mais docinha, gelada, gostoso, né? Mata a sede. Depende de nós. A indulgência depende só de nós, do nosso trabalho interior, da nossa busca por pegar nas pessoas as suas qualidades. Eu estava, outro dia, vendo Instagram. Eu não sei mexer direito, mas de vez em quando eu vejo uns videozinhos, nem sei como é que chama. Sei lá, e aí tinha uma situação de um rapaz chega numa lanchonete, numa padaria, não sei, encontra um amigo de muitos anos, e o apelido desse amigo, ou o nome, não sei, era Burrão. E aí esse engenheiro renomado, da Poli, aqui da USP, ele chega, ô Burrão, como é que você está? E vai, né, ter um discurso entre os dois ali, e aí ele fala assim, pô Burrão, você não saiu da quinta série? E aí esse rapaz fala assim, não saí da quinta série. Ah, mas você também só ficava fazendo casinha ali de palito para vender na hora do recreio. Ele falou, é o que eu fazia. Aí ele falou assim, você vê, eu entrei em primeiro lugar na USP, na Poli, me formei em engenheiro mecatrônico, fui morar fora do país, voltei, e agora fui convidado para vir para uma empresa que fazer uma entrevista, uma empresa que monta aviões. O rapaz falou assim, que bom, né? E você, o que fez? Continua fazendo aquelas casinhas? Ele falou assim, então, eu vi que estava dando certo, eu comecei a fazer móveis para casa. Ah, que legal. Mas você continua fazendo? Tem uma fabriqueta de móveis para casa? Ele falou assim, não, deu certo, eu decidi fazer casas. Ah, então você tem uma pequena construtora? Ele falou assim, eu tinha, agora eu só construo prédios, acima de 4 torres. Aí ele falou assim, é mesmo? Ah, que legal. Eu falei, então, me chamaram para fazer uma entrevista aqui, e numa empresa que vai montar pequenos aviões. E ele falou assim, que legal. Ele falou assim, chama FB. Ele falou assim, eu conheço. É um grupo que eu administro. É mesmo? Ele falou, FB, Fernando Burrão. Aí ele ficou assim, então você vai me entrevistar? Ele falou assim, não, eu não saí da quinta série. Quem vai me entrevistar são as pessoas que trabalham no RH. Eu só sei administrar. Ou seja, esse engenheiro só viu que o rapaz estava ali, não passou de ano, ficou lá na quinta série, só que o rapaz tinha um monte de qualidade. Ele era um administrador, ele era um visionário. E na historinha lá, o cara tem uma fábrica de avião. E o engenheiro da Poli, que se colocou numa situação superior, ia ser funcionário dele. E isso a gente faz todo dia. A gente sempre está olhando o lado menor de cada uma dos nossos companheiros, dos nossos próximos. Mas todo mundo tem qualidade. Todo mundo tem ideias boas, todo mundo, assim, uns são bons em
matemática, o outro são bons em ciências, né, no lado da saúde, o outro são bons em português. Cada um de nós temos uma qualidade, nós não somos iguais. Nós nos completamos. Se eu sou bom em matemática, eu preciso de alguém que saiba escrever, para escrever direito para mim. Eu preciso de alguém que faça a pesquisa de remédio para eu poder tomar o remédio, porque eu só sei fazer matemática. Ou seja, todos nós temos qualidade. Alguns de nós são mais expansivos, falam mais, são mais, né, pessoas assim, mais dadas. Outros são mais retraídos. Mas são pessoas importantes também. Aqui no centro, na nossa casa, nós temos diversos trabalhadores, cada um com uma característica. Pessoas que sobem aqui e fazem palestra, pessoas que sabem muito, mas não gostam de vir aqui, não têm essa aptidão, não se sentem bem, mas sabem muito, fazem muito no lado lá da câmara de passes. E aí a gente não pode ter, por exemplo, nós que estamos aqui fazendo uma palestra, uma vez ou outra, nós não somos melhores do que eles, porque a gente vem aqui, nem sabemos mais. Eles nos ensinam, às vezes, muito mais. Cada assistido que está aqui ensina para a gente muita coisa. Em cada trabalho que a gente faz nessa casa. Às vezes a pessoa chega aqui tão caída de energia, tão triste, tão para baixo. E ela começa a fazer um tratamento, ela começa a melhorar, começa a voltar o sorriso no rosto. Isso é um ensinamento para nós. É mais ou menos assim, ele conseguiu, se eu tiver um problema eu vou conseguir. Ou quando vem um outro irmão nosso com um problema, a gente fala, vai dar certo. Vai dar certo, tenha fé. Óbvio que a gente precisa ter a fé, a gente também precisa se movimentar, mas, sabe, é um ensinamento, a gente troca. Às vezes no atendimento fraterno a gente escuta algumas coisas e fala, nossa. E você vai analisando, você vai, sabe, trazendo, vai aprendendo, vai crescendo. E é isso que a gente deveria buscar em cada um dos nossos irmãos. O que ele tem de bom para me ensinar? Eu acho maravilhoso os arquitetos, por exemplo. Ele pega uma folha, começa a desenhar. Outro dia aconteceu aqui, quinta-feira passada. A Silvia, esposa do Dado, acho que vocês devem conhecer, ela pegou um giz e estava naquela, não sei se vocês viram que na entrada ali tem uma lousa, um quadro preto para as crianças de sábado. Ela pegou um giz, ela é arquiteta. Ela começou a rabiscar. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, mas que é esse monte de rabisco? De repente, ela não sei se ainda está lá, ela desenhou Allan Kardec escrevendo um livro, que era a aula que a gente estava tendo aqui. Ela simbolizou naquela imagem o Allan Kardec escrevendo um livro. Olha que coisa linda. Eu não sei desenhar nada, nem casinha eu sei desenhar direito. Mas se ele der uma planilhazinha de Excel, eu gosto. É matemática, eu gosto. Então, cada um tem uma qualidade. Vamos tirar das pessoas que estão à nossa volta essa qualidade. Dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos primos, da família, dos amigos, das pessoas que estão à nossa volta. Daquele vizinho que não é muito legal. Outro dia até falei para vocês que às vezes você entra no elevador e fala bom dia. Parece que vem no seu ouvido uma resposta assim, bom dia para quem? Porque ninguém responde. Mas você vai tentando uma, duas, três, a pessoa acaba falando bom dia. Às vezes a pessoa é tímida, às vezes a pessoa está pensando num problema que ela está vivenciando, e a gente já acha que aquela pessoa é antipática, que é natural. Por quê? Porque nós também estamos em evolução. Nós também estamos buscando dentro de nós o nosso melhor. E é importante nós também sermos indulgentes conosco mesmo. Às vezes tem alguma coisa que nos incomoda, algum erro que nós podemos ter cometido, e a gente fica se martirizando. A gente fica fazendo aquilo, né? Autoflagelo, parece estar com o chicotinho batendo, porque eu fiz, porque eu não deveria ter feito, porque eu sou assim, porque eu não deveria ser assim. Gente, nós estamos em construção. Quantas reencarnações nós tivemos? Não sei, eu não sei. Talvez alguém saiba, mas eu não sei as minhas. E em cada reencarnação a gente sobe um degrauzinho. E quando a gente eleva esse degrauzinho, é uma alegria tremenda na espiritualidade. Nosso mentor, é uma conquista, é uma vitória, porque nós estamos em construção. Isso aqui é o nosso melhor de hoje. Cada um de vocês está no seu melhor. Já fomos pior? Fomos. Já estivemos em mundos inferiores ao que nós vivemos hoje? Sim, porque nós estamos em construção, em descobrimento de nós mesmos, em descobrimento das nossas qualidades, das nossas potencialidades. Então o exercício é necessário para que a gente vá se autodescobrindo, se melhorando. Quando a gente consegue se melhorar, ou seja, nos melhorar, a gente consegue enxergar nos nossos irmãos as coisas melhores que eles têm. Mas nós muitas vezes não buscamos a nossa evolução. Achamos que aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim que eu sou. Não, não é.
nós estamos em evolução. Só que a nossa evolução, ela é em milímetros, ela é medida em milímetros. Cada milímetro que a gente consegue subir, como eu falei, é uma vitória. Só que nós somos imediatistas. O que nós queremos? Nós queremos que, sei lá, por exemplo, sou gordinho, né? Todo gordinho quer emagrecer. Você quer o quê? Você quer hoje num jantar ou comer menos e sábado estar com 20 quilos a menos. Não é assim. Não é, sabe, é demorado. É um pouquinho cada dia. Aí chega lá no final, depois de um ano, você fala, caramba, eu consegui. A gente percebe muito na escola, quem fez ou quem está fazendo, vai perceber muito na escola a nossa mudança. Nós entramos na escola de aprendizes do Evangelho, a gente começa com um curso básico, que a gente falou aqui, já está acontecendo, depois quem quiser continua na escola, enfim. Nós vamos percebendo as nossas mudanças. Só que não percebendo no dia a dia. A gente percebe 6 meses, se passa e fala, nossa, eu já não faço tal coisa, eu já não penso tal coisa, eu já não sinto tal coisa. Passa mais 6 meses e fala, nossa, olha, agora eu não estou fazendo tal coisa. Ou seja, são as mudanças que vão acontecendo no dia a dia, a gente não percebe, mas a gente percebe depois de um período. E isso somos nós. Isso somos nós. Quando a gente quer mudar alguma coisa em nós, seja o que for, se a gente realmente se predispõe, né, como eu falei, vou emagrecer. Eu preciso começar agora, para daqui 6 meses ter uma redução de peso, daqui 1 ano uma redução maior, e ir caminhando. Mas como eu sou imediatista, eu quero parar hoje para sábado estar com 20 quilos a menos. Isso não vai acontecer. E a nossa evolução é assim. Então, cada acerto que nós tivermos na nossa vida, de algo que nos incomoda, a gente tem que falar, graças a Deus, eu consegui. E pode ser que a gente cometa um engano ali na frente, referente a isso que você achou que tinha mudado, e você vai se corrigir de novo, e vai conseguir de novo mudar, até o momento que ele é automático. Porque nós somos espíritos em evolução. É igualzinho, isso dá para se comparar bem com a questão de quando nós somos crianças ainda, recém-nascidas ali, 1 ano, 2 e tal. O que acontece? A gente quer andar. A gente levanta, cai. Levanta, cai. Levanta, cai. Aí você levanta, fica um pouquinho. Daqui a pouco você cai. Aí depois você aprende a ficar em pé. Opa, primeiro passa. Aí depois você dá um passo e cai. Dá 2, cai. Aí você vai, até que você começa a andar. Todos nós passamos por isso. E assim é a nossa evolução. Assim tem que ser com a indulgência. A gente precisa primeiro se melhorar. Como dizia Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Quanto mais nós conhecemos de nós e entendemos que nós também falhamos, erramos, nos equivocamos, né? A gente vai entender que os nossos irmãos também são assim. E se eu faço, eles também têm o direito de fazer. Até porque, muitas vezes a gente quer julgar o nosso próximo por aquilo que a gente vê e não conhece o coração daquela pessoa. E às vezes aquela pessoa, como eu falei agora há pouco, ela tem uma caridade interior maravilhosa. E nós, que estamos julgando, não temos. Só que Deus, que é a única pessoa que pode julgar qualquer um de nós, sabe o que nós temos de fato aqui dentro. Então, antes da gente julgar, a gente tem que falar, caramba, eu tenho moral para julgar? Será que eu sou um exemplo para poder apontar o dedo para esse meu irmão? Quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente para de julgar os outros. É indulgência. Aí o que vai acontecer? Qual é o segundo passo? A gente deixar assim, aflorar o que a pessoa tem de melhor. Porque todos nós temos coisa boa. Todos nós. Então, é um trabalho de formiguinha, árduo, mas necessário. Quanto mais nós nos conhecemos, melhor nós vamos nos sentir. Melhor nós vamos caminhar nessa evolução. Porque todos nós, nosso objetivo final de tudo é ser feliz. Só vai ser feliz de fato quando a gente entender o que é o amor. Né? A gente costuma dizer que o maior sentimento de amor que a gente consegue ter noção, principalmente as mulheres, é a maternidade, a paternidade. Esse é o sentimento mais forte que a gente tem do amor. Mas no dia que nós conseguimos ter isso muito mais facilmente, assim, entender que
cada um de nós precisamos nos abraçar, nos juntar. A coisa vai crescendo, vai evoluindo. O amor espalha por todos. A gente vai ver menos situações como nós vimos a de ontem. Porque o amor vai assim dominar tudo isso daqui. E não o ódio, a raiva, a inveja, essa coisa toda que a gente vê. A insegurança, e aí vai. Né? Então, realmente assim, a indulgência é a prática mais forte do amor. É respeitar a nós e respeitar os nossos irmãos. E aí tem uma parte que ele fala assim, a gente pode ficar apontando, né, o erro dos nossos irmãos? Claro que não. Não. Podemos, voltando naquela situação de ontem, podemos, por exemplo, se você percebe que uma pessoa está com um desejo aí totalmente fora de uma linha normal, ok, no caso aquele adolescente, se alguém percebe, ok, avisa a direção da escola, avisa os pais, faz alguma coisa, porque é pelo bem comum. Mas do contrário, para que eu vou dizer se alguém fez alguma besteira, falou alguma besteira? Entende? Porque é a pessoa que tem que ser julgada por ela mesma, não eu. Eu tenho que ver o que tem de bom, porque se for ver o que tem de ruim, sabe, não é cristão. Nós aprendemos que o importante é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É praticar o amor. Então, ao invés de ver as coisas ruins, vamos procurar ver as coisas boas. Que todo mundo tem. Todo mundo tem. É só a gente ter vontade realmente de trazer o que a pessoa tem de bom. Ver o que a pessoa tem de bom. E aí a indulgência vai sendo praticada automaticamente. Nós vamos evoluir, nós vamos crescer. Os nossos irmãos também. Às vezes aquelas pessoas, né, vão mudando também, porque criticam menos ela. Ela começa a se espelhar naquilo que o meio fala dela, né, de coisas boas, e ela vai buscando cada vez ser melhor. Então a gente, nos conhecendo, a gente entende o outro, conseguimos praticar a indulgência, conseguimos contagiar um ambiente com mais amor, e aí todo mundo cresce, todo mundo se eleva, vamos para mundos felizes, mundos de luz, mundos onde onde vai ter amor só, não vai ter inveja, não vai ter insegurança, não vai ter nada disso. Mas é um trabalho que cada um de nós tem que fazer. A gente faz com a gente e com o meio em que a gente vive. Para que lá na frente a gente fale, nossa, a coisa está mudando, que bom. Eu estou fazendo a minha parte. Então, assim, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse capítulo, é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós ainda teremos mais uma palestra, mais uma preleção sobre esse capítulo. Né? A gente iniciou já 2 ou 3 semanas. Temos hoje, a semana que vem, é a última preleção sobre esse capítulo. Mas é um capítulo muito bonito. É um capítulo que nos faz pensar sobre o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, ou seja, fazer com que a gente se firme no bem, né? Porque as nossas mudanças, a gente sabe que às vezes mas no momento que a gente se firme, é o momento que a gente não é tentado, né? E o Pai Nosso fala exatamente isso. O Pai Nosso é uma oração completa. Se a gente fizer pensando nas palavras que a gente está ali, né, falando, a gente vê que é uma oração completa. É maravilhoso. O Pai Nosso realmente é o resumo das bem-aventuranças, né? É o Pai Nosso. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, capítulo 10, dá uma olhada que é bem interessante. Tá bom?